Nos colocar de pé, irmãos, nesse momento, em nome de Jesus. Aleluia, Deus é fiel. Abra sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 11. 2 Samuel capítulo 11 é o texto que nós iremos ler nessa noite. 2 Samuel capítulo 11. Eu vou estar fazendo a leitura, os irmãos me acompanhem, tá? De onde vocês estão. Eita glória! Louvado seja o nome do Senhor pela vida do Ellison. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Toda vez que a gente vê um crente que faz tempo que a gente não vê, dá alegria, irmão. Aleluia. A gente entende que as circunstâncias são especiais, mas a gente louva o nome do Senhor pela tua vida, tá, Ellison? 2 Samuel capítulo 11. Os irmãos encontraram? Digo amém. Está escrito assim na palavra do Senhor: E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Betseba, mulher de Eliã, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu? Então Davi enviou mensageiros e a mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para a sua casa. E a mulher concebeu, e enviou, e fê-lo saber a Davi, e disse: pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, como ficava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saiu Urias da casa real. Logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe meu senhor e os servos de meu senhor estão acampados no campo. Desculpe, irmãos, é a máscara. Toda vez que eu boto essa máscara, coronavírus é tosse, fica tranquilo. E disse Urias a Davi: a arca Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe meu senhor e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher, pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e seguinte, e Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Fecha os teus olhos, irmão, nesse momento. Vamos agradecer a Deus por essa palavra, que essa palavra aqui é um alerta para nós. Aleluia. E culto de adoração também é culto de despertamento. Aleluia. Pai, te damos graça pela tua palavra, Senhor. Ela mostra, Pai, como um homem extraordinário, um homem segundo o teu coração,
o homem que derrotou o leão, o urso gigante, o homem que resistiu bravamente à tentação de matar o seu senhor, o seu rei, mesmo quando teve duas grandes oportunidades, o homem que propôs em seu coração construir um templo para ti, o homem que lhe adorava e os demônios fugiam dele porque ele era cheio do Espírito Santo, um homem cheio de autoridade no plano natural e cheio de autoridade no plano espiritual, que derrotou exércitos e mais exércitos, subjugou todos os seus inimigos, mas perdeu por falta de vigilância, Pai. Senhor, que essa palavra fique de alerta para nós aqui nessa noite, Deus. Fala conosco através desta palavra nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero inverter a ordem. Eu quero inverter a ordem do culto hoje. Eu quero começar com a pregação. Porque eu já percebi que em algumas lives, o início da live tem bastante gente, vai chegando no final, vai diminuindo. Então, como a palavra é de suma importância para a nossa vida, eu vou antecipar a palavra. Amém? Vamos ver se essa estratégia ela é boa, se ela não for, a gente volta para o normal depois, não tem problema. Eu não tenho a mente muito rígida nas coisas não, irmão. O que funciona eu estou fazendo. Amém? Vamos então para essa palavra? Queridos, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu já matou quantos gigantes na tua vida? Tu já matou quantos leões na tua vida? Tu já matou quantos ursos na tua vida? Quantas vezes você cantou e os demônios saíram, foram expulsos? Não estamos falando de um homem qualquer, irmãos. Estamos falando de um gigante espiritual. Davi, se você ler lá o livro de Hebreus capítulo 11, o livro de Hebreus capítulo 11 é uma parte da carta aos Hebreus que tenta mostrar para aquela igreja dos Hebreus que todos os grandes homens de Deus do Antigo Testamento venceram pela fé. Não foi por obedecer mandamentos ou regras, mas sim pela fé. Começa citando Abel, passa por Enoque, passa por Noé, passa depois pelos juízes, passa por Moisés, passa por Josué, cita todos os grandes nomes do Antigo Testamento, e por ele citar todos os grandes nomes do Antigo Testamento, nós podemos chamar essa galeria de Hebreus 11 da galeria dos heróis da fé. Que galeria é essa, pastor? É a galeria dos grandes homens de Deus que estão descritos no Antigo Testamento. Então, para nós hoje, nós temos o hábito de chamá-los de heróis da fé. Tem um livro da CPAD que tem esse título também, Os Heróis da Fé. Ele tenta contar a história não dos heróis da fé bíblico, mas dos heróis da fé de Jesus para cá, tá? É um livro muito bom, se você ainda não leu, eu recomendo que você leia. Conta a história de John Wesley, conta a história de Charles Finney, conta a história de grandes homens de Deus que sofreram para glorificar o nome do Senhor. Então eu não estou falando aqui de um nanico na fé, eu não estou falando aqui de um bebê na fé, eu não estou falando aqui de alguém fraco na fé, eu estou falando de um gigante na fé. Davi, ele era um gigante na fé, e ele era um gigante na fé porque toda a vida de Davi, ele fez coisas extraordinárias pela fé. Porém, num dia, diz a palavra de Deus aqui em 2 Samuel capítulo 11, que no tempo em que os reis costumavam sair para a batalha, Davi ficou em casa. No tempo em que os reis precisam sair para a guerra, Davi ficou em casa. E a Bíblia vai dizer em continuação que na parte da tarde, quando ele levantou do seu leito, além de não ter ido para a guerra, quando os reis vão para a guerra, além de ter ficado em casa, ele acordou depois de meio-dia. Você viu que ele estava sem fazer nada. Ele estava absolutamente desocupado. Por quê? Porque os generais, os grandes, os valentes dele, todos os assessores dele, a maioria dos homens de Israel estavam na batalha. Então ele não tinha tantos problemas para resolver, que normalmente eram os homens que vinham diante do rei para resolver as demandas. Então ele estava sem fazer nada, ele estava entediado. Aqui vai um segredo, irmãos, para você vigiar nesse tempo. Estou falando para a igreja que está aqui presente, estou falando para você que está me assistindo da sua casa, do sofá da sua casa, quem sabe no seu quarto, na sua cama, com o seu celular na mão ou na TV.
Quem sabe no computador, no tablet, eu não sei a maneira onde você está assistindo, mas aqui vai um alerta para você. Vai um alerta para todos nós. Existe um ditado muito antigo que os mais idosos sempre repetem: mente vazia. Todo mundo conhece esse ditado. Todo mundo conhece esse ditado. Irmãos, nós não pecamos, nós não somos pecadores porque pecamos. Uma pessoa só pode ser chamada de criminosa depois que ela é condenada por um crime. Antes disso, se você chamar alguém de criminoso, disser que ela praticou um crime sem ela ter praticado, ou sem ela ter sido condenada, essa pessoa pode processar você. Então, para você se chamar de criminoso, você tem que primeiro praticar um crime. Você não pode ser chamado de criminoso antes de praticar um crime. Com pecado é diferente. Você não é chamado de pecador, nós não somos chamados pela Bíblia de pecador porque praticamos o pecado. Na verdade, a gente praticou o pecado porque a gente é pecador. Nós nascemos pecadores. Nós fomos gerados no ventre da nossa mãe pecadores. Essa é a doutrina do pecado original e da depravação total, que em alguns momentos eu tenho falado com vocês, especialmente aqui na segunda-feira. Essa doutrina diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não há um justo nem um sequer. Então todos nós nascemos com a inclinação para o pecado. Ainda que um ser humano, por melhor que ele seja, por mais inofensivo que ele seja, por mais que ele não grite com ninguém, por mais que ele não agrida ninguém, pode ter certeza que se pegar a lista de pecados dele, nem ele fica na frente quando alguém estiver lendo. Ele corre. O mais certinho, se colocar a público todas as besteiras que ele já fez, ele sai correndo. Duvido que ele tem coragem de ouvir. Então, irmãos, não tem essa de pessoa boa e pessoa má. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a palavra que diz. Logo, se você está ocupado com as coisas que eram para você se ocupar, e a sua mente está ocupada, você tem menos propensão a divagar seus pensamentos em direção ao pecado. Não que a ocupação é o antídoto do pecado. O antídoto do pecado é o novo nascimento. É ser guiado pelo Espírito. Esse é o antídoto para o pecado. Porque quem é guiado pelo Espírito não cumpre a obra da carne, mas cumpre a obra do Espírito. Pratica o fruto do Espírito. Então o antídoto contra o pecado é ser guiado pelo Espírito. Então não estou falando que ocupar a mente é antídoto. Eu estou falando que na prática, quem está com a mente ocupada fazendo alguma coisa tem menos propensão em pensar besteira. E o caso aqui de Davi, irmãos, nesse momento, apesar de ser um homem de guerra, apesar de ser um homem de batalha, em alguns momentos ele é chamado na Bíblia de homem de sangue, apesar de ser um guerreiro desde novinho, no momento que o exército foi para a batalha, ele ficou em casa sem fazer nada, dormindo até meio-dia, 1h. E quando ele acordou, entediado, sem nada para fazer, ele morava no palácio, ele estava passeando pelo seu terraço. Quando ele olha lá para baixo, ele tinha uma vista privilegiada da cidade. Ele olha para uma casa e tinha uma mulher tomando banho dentro da sua casa. Para os olhares normais, ela estava escondida, mas para o olhar do rei que estava lá de cima, ela estava nua. E a mente vazia, ela é terra fértil para a mente, para o pensamento pecaminoso. Ele olha para aquela mulher e deseja ela. Irmãos, o desejo não é pecado. Desejar não é pecar. A Bíblia fala que quando você tem a concupiscência e dando vazão para ela, você pratica o pecado. E uma vez consumado o pecado, leva à morte. É isso que Tiago fala. Desejar não é pecar. Você pode desejar o que é errado e resistir. E a partir do momento que você resiste, você não pecou. Não tem esposa que fale, marido, fala, dá vontade de matar minha mulher, dá vontade de matar meu marido. Você pode ter vontade de matar ele, você só não pode matar ele. Então, queridos, ter vontade não é pecado, não é ato de pecado, é expressão de natureza caída. Porque só de você querer algo que Deus não quer, já revela que a tua identidade ela é diferente da identidade de Deus. Então querer alguma coisa não é necessariamente praticar atos de pecado, mas você tem que resistir ao seu querer. Só que quanto menos a tua mente está ocupada com as coisas certas, com a tua missão, com o teu propósito, com aquilo que você foi vocacionado para exercer, quanto menos a tua mente está ocupada com a tua missão nesse mundo, mais propensão ela tem para te levar para o pecado. Em dias de coronavírus,
As estatísticas da internet apontam que o consumo de pornografia cresceu exponencialmente. Em dias de coronavírus, as estatísticas mostram que cresceram assustadoramente violência contra a mulher. As pessoas estão menos ocupadas, estão mais dentro de casa, estão com a mente vazia, e por estarem com a mente vazia, estão dando mais vazão para o pecado, porque estão desocupados, não estão focados no seu propósito. E quando você fala isso, você pensa que só estamos falando de ímpio. Não, estamos falando de crente também. Mente desocupada. Davi tinha que estar com a mente ocupada, tinha que estar fazendo o que era para ele fazer, porque está escrito no versículo 1, no tempo em que os reis saem para a guerra. Irmãos, não é tempo de brincar, é tempo de batalhar. Não é tempo de brincar, é tempo de vencer, é tempo de lutar. Você não foi chamado para ficar sentado sendo espectador. Ah, pastor, mas a minha missão, eu sou membro. Eu não sou pastor, eu não sou missionária, eu não sou papa, eu não sou bispo, Meu irmão, você não precisa de cargo para batalhar. Se você entende a tua missão, você sentado do jeito que você está batalhando aqui. Se você entende que você é um soldado do mesmo exército, em oração, você está batalhando para que pessoas ouçam essa mensagem e sejam transformados. Aleluia, aleluia. Uma vez eu comentei tinha uma festividade de jovens na igreja que eu fazia parte. Eu já tinha sido líder de jovens, e quando eu coordenei a oração, quando eu coordenava os jovens, nós fizemos um congresso muito grande. Eu lembro que eu separei um grupo para estar orando durante o momento do culto. O culto foi uma benção. E aí no coordenador seguinte, ele estava novo no cargo, eu falei para ele: você quer que eu vá lá orar por você? Quer que eu vá lá para trás da igreja, numa sala, e fique orando durante o período do culto? Eu lembro, irmãos, que foram 2 dias orando aproximadamente 2 horas. Enquanto o culto estava acontecendo lá embaixo, nós estávamos orando lá em cima. Enquanto Deus estava salvando vida lá embaixo, nós estávamos batalhando lá em cima. Enquanto Deus estava batizando com o Espírito Santo lá embaixo, nós estávamos batalhando lá em cima. Você não foi chamado para ser espectador, você foi chamado para ser soldado. Soldado. Quando o soldado está no quartel, ele não fica deitado de braços cruzados. Ele está cuidando do quartel, ele está limpando a arma, ele está guardando os utensílios da guerra, ele está se preparando para uma eventual emergência. Aleluia. Você não foi chamado para ser espectador. Diga isso: eu não fui chamado para ser espectador. Eu não fui chamado para ser espectador. Eu fui chamado para ser soldado. Aleluia. Você foi chamado para ser soldado. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, pelo exército de Deus, batalhando pelo céu. Andando vamos combater o vil pecado e o seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Aleluia. Queridos, um matador de gigantes, queridos, um vencedor de batalhas contra exércitos muito superiores ao dele, queridos, um homem que foi perseguido durante anos a fio da sua vida, sendo inocente, tendo um coração limpo, teve a oportunidade de matar o seu perseguidor e poupou a vida dele, porque sabia que aquele homem era ungido do Senhor. Ah, que homem extraordinário era Davi, que homem extraordinário era Davi. Quando eu pego o livro de Salmos, 150 salmos, aproximadamente 70 escritos por ele, eu estou falando de um gigante, não estou falando de um Zé Ninguém. E esse homem, por estar com a mente desocupada, sem nada para fazer, e esse homem se coloca numa condição de tentação, em vez de resistir à tentação, em vez de vencer como ele venceu Golias, em vez de vencer como ele venceu Saul, em vez de vencer como ele venceu os filisteus, ao invés de pelejar contra o desejo, pelejar contra a carne, para vencer a carne nós temos que lutar. Para vencer a carne nós temos que lutar. Que desafio é sentar para ler a Bíblia? Que desafio é tirar um período de oração decente? Que desafio é de ligar o celular? Que desafio é de ligar a televisão? Ah, mas nós fomos soldados para ser espectadores. Nós fomos chamados para sermos soldados. Aleluia,
Aleluia, você precisa se preparar para as batalhas que ainda virão da tua vida, meu irmão. E como é que se prepara? Como é que se prepara? Jesus sobe o monte com Pedro, Tiago e João para orar. Ele se transfigura na frente de Pedro, Tiago e João. Quando eles descem do monte, os outros 9 discípulos estão esbabacados, porque eles tinham tentado expulsar um demônio durante muito tempo e não conseguiram. Mas espera lá, Jefferson, quando eu leio essa passagem eu vejo que antes desse período Deus os enviou de 2 em 2, e aonde eles chegavam eles expulsavam e os demônios se sujeitavam a ele. Sim, porque tem demônios e demônios. Tem demônios, irmãos, que o teu nível de fé agora te dá autoridade para expulsar, mas tem demônios que você precisa buscar outro nível de fé em jejum e oração. Pastor, o que você está falando é heresia, eu nunca vi isso. Principado, potestade, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade. Paulo está falando de hierarquia do mundo espiritual. Paulo está falando de hierarquia do mundo espiritual. Existem batalhas espirituais que se vencem com nível de oração, e existem batalhas espirituais que só se vencem com outro nível de oração. Soldado que conhece a sua missão, conhece a sua tarefa, conhece o seu propósito, quando ele não está guerreando diretamente, ele está se preparando para guerrear. Ele não fica com a mente desocupada. Davi estava com a mente desocupada. Ele olha aquela mulher, ele manda mensageiro perguntar: quem é aquela mulher? Tá vendo lá? A gatinha, olha que bonitinha, novinha lá, tá vendo? Tá vendo a novinha? Aquela novinha lá, sabe quem é? Sei, rei, é casada. O nome do marido dela é Urias, o Eteu. Ah, é casada? Chama ela lá para eu conversar com ela. Vigia no teu WhatsApp, vigia no teu Facebook, vigia no teu celular. Vigia, meu irmão, vigia. A primeira tentação apareceu. A primeira tentação apareceu. Aleluia. O que ele fez? Era para ter cortado a tentação. Como é que se corta a tentação? Era para ter cortado a tentação. Veio a segunda tentação, chamou. Tá vendo lá a novinha? Tá vendo lá? Quem é? Ah, ela é casada. Ah, é? É, rapaz, meu Deus do céu. Só que ao invés de cortar a tentação, aí vem a seguinte: e agora? Chama ela que eu quero conversar com ela. Foi isso que aconteceu com o rei. Foi isso que aconteceu com o rei. Eu não estou falando de um nanico, eu estou falando de um gigante. Sabe o que aconteceu com ele, irmãos? Ele cai com ela. Ele não tinha o propósito de casar com ela, ele só queria se relacionar com ela. Ele teve o que ele quis, liberou ela para ir para casa. Quando ela foi para sua casa, ela volta com a notícia: estou pejada, estou grávida. Aí o rei trama ocultar o seu pecado. Irmão, pior do que pecar é tentar esconder o pecado. Decora isso. Pior do que pecar é tentar esconder o pecado. Um abismo chama outro abismo. A única maneira de você cortar o ciclo do pecado, meu irmão, é confessando ele, largando imediatamente. Se você não confessa e deixa, ele vira uma bola de neve na tua vida. Uma mentira obriga a outra mentira, obriga a outra mentira, obriga a outra mentira, que obriga a outra mentira. Daqui a pouco você está afundado numa lama muito maior do que a primeira. O que aconteceu com Davi, irmão? Davi foi e mandou chamar o marido da mulher, traz ele da guerra. A intenção dele era qual? Botar ele para ir para casa, para ele se relacionar com a sua esposa, e o filho ficar como sendo de Urias e não dele. Plano perfeito na cabeça de Davi para esconder o pecado. Na mente dele era um plano perfeito. Só que, irmão, tu acha, às vezes o homem e mulher acha que é inteligente. Tu não é inteligente coisa nenhuma, rapaz. Inteligente é quem foge do pecado. Inteligente é quem não se entrega à iniquidade. Inteligente é quem sai do caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem a sua lei na lei do seu prazer, na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Aleluia. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Davi chama, pensando que o plano era perfeito. O que é que aconteceu?
Urias era honrado, ele era um soldado honrado. Qualquer soldado desonrado, qualquer soldado que só pensava em si mesmo, teria ido para casa e aproveitado o período de férias da guerra. Mas ele não, ele ficou dormindo na porta do palácio do rei. Ele disse: eu não vou para casa enquanto os meus irmãos, os meus amigos estão na guerra, morrendo no meu lugar. Eu não vou para casa, eu não vou abandonar o fronte de batalha enquanto tem amigo meu morrendo. Meu irmão, aprende com Urias. Enquanto tem gente batalhando pela fé, enquanto tem gente batalhando pelo reino, não é tempo de descansar. Ele vai para casa, Urias vai para casa. Vai para casa não, Urias se nega a ir para casa. Aí Davi tem outra ideia, já sei, vou deixar ele doidão, vou encher ele de cachaça. Vou dar muita bebida para ele, que aí quando ele estiver bêbado ele vai para casa. Aí é o pacote fechado. Urias bebeu com Davi, porque ele não ia negar o convite do rei. Ele se embriaga, mas ele era tão honrado que até bêbado ele foi dormir no mesmo lugar e não foi para casa. Aí vem a parte mais triste, irmão. Lembra que um abismo chama outro abismo? Você lembra que eu te falei que um abismo chama outro abismo? Sabe o que aconteceu? Urias, depois de ter se negado a ir para casa, gerou o seguinte pensamento em Davi: vão descobrir o meu pecado, e para não descobrir o meu pecado eu preciso me livrar dele e ficar com a mulher para mim. Aleluia. Aí ele dá a carta da morte na mão da vítima. Irmãos, eu estou falando de um homem segundo o coração de Deus. Não brinca com o pecado. Não brinca com o pecado. Eu estou falando de um homem segundo o coração de Deus. Davi pega aquela carta, dá na mão dele, entrega para Joabe, não abre. E naquela carta estava a sentença de morte de Urias. Urias sai de Israel e vai para o campo de batalha, com a sentença de morte dele, nas mãos dele, e entregar para o homem que iria executar aquela pena. Um inocente morrendo para manter as aparências de um caído. Um inocente morrendo para manter as aparências de um caído. Urias morre, conforme a trama de Davi. Joabe manda o recado. Davi provavelmente se sentiu aliviado. Ufa, agora ela pode chorar aqui uma semana de luto, e se casar comigo, eu assumo o filho como é meu mesmo. O que acontece? A mulher fica de luto, sai do seu luto, casa-se com Davi e concebe um filho para ele. Uma criança, irmão, para nascer com vida, hoje, ela precisa de no mínimo 7 meses de gestação, no mínimo 7 meses. O normal é 9. Às vezes vem com 7, às vezes vem com 8. Naquela época, 7 já era quase impossível viver, 6 tampouco. Hoje em dia, 6 é UTI, fica às vezes meses, até desenvolver. Aquela criança provavelmente já tinha o período entre o pecado e a consequência do pecado, que era o nascimento do filho, deve ter se passado aproximadamente 9 meses, de 7 a 9 meses. E durante 7 a 9 meses, Davi não teve a sua consciência pesada, até que no capítulo 12 a Bíblia diz: e o Senhor enviou Natã a Davi. Eu quero te ensinar um segredo: pode esconder do homem, pode esconder do pastor, pode esconder da esposa, pode esconder do marido, pode esconder de quem for, só não esconde daquele que tem olhos como chama de fogo. Olha o que está escrito aqui, irmão, no final do capítulo 11: porém isso não pareceu bem aos olhos do Senhor. Ah, meu irmão, Ele é amor, mas Ele é justiça. Ele é amor, mas Ele é justiça. E aí, meus irmãos, Davi ouve essa palavra, o profeta vem enviado por Deus para falar com Davi, e o profeta, muito sábio, sabia que naquele dia, irmão, quem desagradava o rei, podia ter a sentença de morte e não tinha para quem recorrer. Então ele usa de inteligência. Irmão, profeta também tem que ser inteligente. Profeta tem que ser inteligente, pastor tem que ser inteligente, obreiro tem que ser inteligente, tem que aprender como falar. Não é só entregar o recado, é entregar o recado de um jeito que ele vai funcionar. Profeta tem que ter sabedoria, o homem de Deus, a mulher de Deus tem que ter sabedoria.
E Natan nesse momento teve muita sabedoria, contou uma historinha para Davi. Um homem era muito rico e tinha muitas ovelhas, um era pobre e só tinha uma cabritinha, tinha uma cordeirinha só que cresceu junto com os seus filhos. Aquele rico ficou com inveja daquela cordeirinha desse pobre, tomou a única cordeirinha que ele tinha. Qual é a sentença que esse homem merece, rei? Aí Davi, a Bíblia fala que ele se indignou, que ele se revoltou. A Bíblia diz que se acendeu de grande maneira contra aquele homem, a ira de Davi. E ele diz: um homem desse caráter é merecedor de morte. Irmãos, o nome disso é dissonância cognitiva. É quando a tua atitude ela confronta com a tua teoria, com os teus valores. Você crê numa coisa, mas faz outra. Quando isso acontece, você só pode ter 3 reações. A primeira, você abandona a tua crença. É o que a gente vê muito acontecer nos nossos dias em relação a alguns pecados. Pecados que a Bíblia condena. Mas a nossa consciência busca justificar, abandonando o princípio da palavra de Deus. Eu poderia aqui falar de vários. A homossexualidade não como raiz de pecado, mas como prática. O divórcio e tantas outras coisas, a intolerância, a falta de amor, tantos outros pecados que a gente pratica contra aquilo que cremos. Cremos numa coisa e praticamos outra. Quando isso acontece, irmãos, e a gente fica diante desses pecados, a gente só tem 3 reações. A primeira, relativiza a doutrina. Não, na verdade Deus não quer assim. Mas está escrito. Não, isso aí é para aquela época. A gente adapta a pregação. Segunda maneira como a nossa mente reage, porque essa dissonância precisa ser resolvida. Segunda maneira, a gente reforça a crença. Isso é bom se você estiver do lado da verdade, mas se estiver do lado do engano é ruim. Você vê que está errado e continua querendo reforçar a crença contra os fatos. Quando é a favor da verdade, amém. Mas quando é em direção ao erro, muito pior. Porque a pessoa começa a negar os fatos. Igual tem um monte de gente aí que fica dizendo que a terra é plana. Tem um monte de gente aí defendendo que a terra é plana. E aí os cientistas mostram as provas, eles negam as provas, eles não querem ver. Então, queridos, quando a gente olha para uma dissonância cognitiva, em primeiro lugar, a gente relativiza a crença. 2, a gente reforça a crença e nega o fato. E 3, a gente cauteriza a consciência, fica indiferente. O que é cauterizar a consciência? O que é uma mente cauterizada? É quando você repete tanto aquilo que vai de contrário ao que você acredita, que a tua consciência para de te acusar. A tua consciência para de te acusar. Vou dar um exemplo muito fácil. Tem gente que vive em regime. Quando ela está fiel ali no regime, come um docinho de nada, bate um arrependimento. Mas depois de um mês que ela quebrou o regime, ela nem lembra mais. Já está comendo um pudim inteiro. E a consciência não pesa. Eu poderia falar de pecado, eu poderia falar de várias coisas. Só estou querendo dizer o que é a cauterização da mente. É quando a tua consciência já desistiu de te acusar. Davi, ele estava no 3º nível. Ele não negou a doutrina, ele não reforçou a doutrina, ele cauterizou a mente. Vou viver do jeito que eu estou, afinal de contas eu sou rei. Quem é que pode me contestar? Só que a Bíblia diz que quando Deus enviou Natan se apresentou para Davi dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Davi era rei de Israel, mas o Senhor era o Deus de Israel. Você pode até ser grande, mas Deus é maior do que você. Quem estava falando com Davi não era o rei como ele, era Deus da nação. Então ele vem e fala: o Deus de Israel mandou te dizer, esse homem é você. Eu te tirei do nada, você não era ninguém, você não tinha importância nenhuma nem para tua família. Eu te exaltei, te dei livramento em tudo, te fez assentar entre os príncipes, e se fosse pouco eu teria te dado mais, mas você, em vez de honrar o que eu te fiz, você, em vez de honrar meu sangue na cruz, vocês, em vez de honrar meu batismo com o Espírito Santo, você, em vez de honrar aquilo tudo que eu te dei da minha graça, você desprezou isso.
desprezou. Você desprezou todo o meu favor, toda a minha bênção. Você se apegou tanto ao teu pecado que a tua consciência parou de te acusar. A tua consciência parou de dizer está errado. A tua consciência parou de dizer você precisa confessar. A tua consciência parou de te dizer é tempo de reconciliação, reconciliai-vos com Deus. A tua consciência já não te acusa mais. O meu espírito já não consegue mais te tocar porque você endureceu o coração. E está escrito: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Endurecer o coração, irmãos, é quando você resiste tanto que ele para de falar, porque o Espírito Santo não é moleque. Davi, ele cai. Davi, ele peca. Mas tinha uma diferença entre Davi e o seu antecessor. Quando Saul pecou, Saul tentou se defender. Quando Deus falou para ele: mata os amalequitas por completo, e Saul esteve diante dos amalequitas, ele preservou o melhor, o gado mais gordo e os nobres, e trouxe para ele. Quando Deus levantou o profeta para dizer: você desobedeceu, em vez de confessar, desobedeci, perdão, Senhor, Saul ficou dando desculpa. Não, eu guardei o melhor para Deus. Ainda tenta espiritualizar a desobediência. Mas o que Deus falou para Saul? Saul, eu te mandei matar, eu não te mandei guardar. Eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Eu não quero adoração, eu quero obediência. A obediência é a maior expressão de adoração que você pode me dar. Eu quero obediência. Só que Saul, ao invés de reconhecer o erro, ele procurou se defender do erro. Na outra vez que ele pecou, ele tinha que esperar o profeta, profeta também, Samuel era sacerdote e profeta. Ele tinha que esperar o profeta, ele tinha que esperar Samuel para sacrificar. Mas quando ele está vendo que o povo está indo embora, que dá o jeitinho dele, ele mesmo sacrificou. Ele era rei, mas ele não era sacerdote. Quando o profeta vem diante dele, ao invés de confessar o erro, ele tenta justificar o erro. Meu irmão, eu quero dar uma boa notícia para você. Você pode ter errado, você pode ter vivido muito tempo no erro, você pode ter mergulhado no pecado durante um longo tempo, mas hoje Deus está usando um profeta aqui nessa noite para falar com você, para dizer para você: reconcilie-se com Deus, confesse o seu pecado, dê oportunidade para Ele te transformar, dê oportunidade para Ele te purificar, dê oportunidade para Ele te quebrantar mais uma vez. Você precisa chorar de novo na presença dEle, você precisa falar em línguas novamente, você precisa se consagrar novamente como no passado. A tua história não chegou ao fim, mas você precisa tomar uma posição. A reação, irmãos, depende de nós, irmãos. Quem já teve que confessar pecado aqui, irmão, sabe o quanto é difícil. Você acha que eu não sei o que você está sentindo? Quem já teve que pedir perdão na vida, irmão, sabe o que eu estou falando. É muito difícil, não é difícil não, é muito difícil. A tua mente fica se repetindo para você mesmo: deixa quieto, já passou, deixa quieto, já passou, deixa quieto, já passou, aleluia. Só que, irmão, no plano natural tá apagado, porque ninguém vai lembrar, ninguém pode às vezes te contar o que aconteceu, aleluia, a não ser que o teu caso seja como o de Moisés. Ele matou em segredo, no dia seguinte ele pensou que ninguém viu e tinham visto. Ou de repente você praticou o crime perfeito ao olhar do homem, igual Davi. Ninguém podia desconfiar de você. Mas eu te digo, tem um que vê sempre, e tem outro que vê também. Deus vê e o diabo vê. Querido, eu quero te dizer uma coisa. Davi, quando ouviu a repreensão do profeta, ao invés de dar desculpa, ele disse: pequei contra o Senhor. Ele confessou o seu pecado, ele não se defendeu,
Ele não disse é mentira. Ele não disse você está levantando a calúnia contra mim, você está levantando um falso contra mim. Ele não disse você não confia em mim não. Você não confia em mim não. Não, ele confessou o seu pecado. Existe, irmãos, uma barreira entre você e a restauração do Senhor. Ele é misericordioso, mas existe uma barreira entre você e o Senhor. O nome dessa barreira se chama confissão. Se você confessa, essa barreira cai. Se você não confessa, essa barreira continua de pé. Davi confessa ao Senhor, confessa o seu pecado. Ele diz: pequei. Teve consequência? Teve. Mas a promessa de Deus não saiu da vida de Davi. Ele perdeu, lá na frente primeiro perdeu o filho que estava nascendo. Primeira coisa que ele perdeu, Deus falou: por causa do teu pecado, o teu filho vai morrer, e a criança morreu. Só que você vê como é a diferença entre o arrependimento e a culpa. A culpa te faz se esconder de Deus e se justificar do erro. Adão pecou, ele se escondeu de Deus. Acharam ele se justificou do erro. Foi a mulher que tu me deste. Saul pecou, ficou caladinho. Quando foi confrontado, eu quis agradar, dar o melhor para Deus. O culpado, irmãos, ele está triste pelo erro dele, mas ele não está disposto a se humilhar e assumir a consequência do erro. O arrependido, ele está disposto tanto a confessar quanto a se humilhar para assumir a consequência do erro. Aqui está a diferença entre culpa e arrependimento. Talvez a dor da culpa tenha te massacrado, a dor do arrependimento tenha te massacrado. No início a dor é igual. O que vai fazer diferença entre culpa e arrependimento é a reação que você vai ter a esse sentimento. Você vai confessar e se humilhar e assumir a tua responsabilidade, a consequência do teu erro? Talvez tenha alguém que esteja me ouvindo aqui agora que tem filho na rua, filho já com idade, nunca contou para ninguém, uma criança crescendo sem pai, sem o pai que deveria cuidar dela. Por quê? Porque você ainda não tomou uma posição. Eu não sei quem está me assistindo aí agora. Entre você e a restauração existe uma barreira chamada confissão. Se você confessa, ela cai. Se você não confessa, ela continua de pé. Davi preferiu confessar. Davi preferiu assumir a responsabilidade pelo seu pecado. Pequei contra o Senhor. E como eu disse para você, quem peca, irmão, está disposto a assumir a consequência do seu erro. Ao invés de se justificar, ele foi orar e jejuar. Ele se colocou com o rosto em terra e foi interceder pela criança. Ele não comeu e nem bebeu durante 7 dias. Ele se humilhou. Os seus empregados pensaram assim: Davi vai morrer. Agora que a criança morreu, agora que ele não vai comer mesmo. Quando ele viu os criados cochichando, ele disse: opa, aconteceu alguma coisa, a criança morreu, não foi? Confessa, diz para mim se ela não morreu. Rei, ela morreu. Davi fala: bota pão na mesa, bota comida, eu preciso comer. Que isso, rei? Quando a criança estava viva, você não estava comendo. Quando a criança morre, você come. Irmãos, quem se relaciona com Deus, para a lógica humana, é meio doido. Davi não estava sem comer porque ele estava triste pela criança. Ele estava sem comer porque ele estava triste perante Deus. Ele estava de jejum e humilhação ao Senhor. Ele estava se humilhando perante o Deus que vê, o El Roi. Ele está ali em humilhação perante o Senhor, pedindo a misericórdia de Deus. Mas Jefferson, Deus usou o profeta para dizer: vai morrer, vai. Mas quem tem intimidade com Deus sabe que às vezes Deus exercita a misericórdia também. Quem peca e está arrependido, irmão, está disposto a sofrer as consequências, mas nada impede dele se humilhar para pedir a misericórdia. Ele se humilhou e pediu a misericórdia. Naquele caso não teve misericórdia. Só que ele escreve o Salmo 51, ele fala: contra ti pequei, contra ti somente, mas tem misericórdia de mim, Senhor. Abra a tua Bíblia, você precisa ler esse salmo. Esse salmo certamente foi o salmo que eu mais li chorando em toda a minha vida. Quantas vezes esse salmo consolou a minha alma. Quantas vezes no momento de culpa, no momento de arrependimento, eu abri esse salmo e li, e chorei, e as minhas lágrimas caíram em cima da minha Bíblia, e eu me senti como Pedro. Quantas vezes
A Bíblia diz: o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange, irmãos. No momento que Deus disse para Pedro, que Jesus disse para Pedro: lança tua rede novamente. Mas, Senhor, eu pesquei a noite toda, não peguei nada, Senhor. Sou eu que especialista, Deus. Eu pesco desde menininho, eu sou especialista. Se eu pesquei a noite toda e não deu nada, Deus, é porque o mar não está para peixe. Joga mais uma vez. E ele lançou a rede mais uma vez, e o barco se encheu que quase afundou de tanto peixe por causa da sua obediência. Aleluia, aleluia. Quando ele volta para a terra, irmãos, ele se encontra com Jesus, ele se prostra e diz: mestre, aparta-te de mim, porque sou homem pecador. Quando Isaías se achega diante da face do Senhor e vê sua glória, diz: eis que sou um homem pecador de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. É impossível se achegar diante da santidade de Deus e continuar se achando santo. A brancura das tuas vestes, irmãos, é escura diante das vestes de Deus. A tua bondade é lixo diante da bondade de Deus. A tua santidade é lixo diante da santidade de Deus. A tua justiça, disse o profeta Isaías, é como pano de trapo perante a justiça de Deus. É impossível se chegar diante dessa presença e não se constranger, porque o amor de Cristo nos constrange, disse Paulo em 2 Coríntios. Olha como é que Davi se humilha perante o Senhor: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Versículo 7, purifica-me com isopo. Isopo era uma planta de purificação que existia naquele tempo. E ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Salmista está falando aqui como aquele leproso falou diante de Jesus: se tu queres, tu podes me fazer limpo. Se tu queres, tu podes me fazer limpo. Se tu queres, tu pode me purificar de toda iniquidade. Tu pode me purificar de toda a culpa. Tu pode me purificar de todo o pecado. Aleluia. Purifica-me e ficarei mais puro que a neve. Eu sei o tamanho do meu pecado, eu sei o tamanho da iniquidade que eu pratiquei, mas eu também conheço o tamanho do teu perdão. Oh Senhor, a tua justiça é conhecida. A tua justiça é conhecida, a tua justiça é conhecida, mas a tua misericórdia também. E a tua palavra diz que a misericórdia venceu o juízo. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, Senhor, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, meu irmão. Sem a alegria da salvação é impossível seguir o Mestre. Sem a alegria da salvação é impossível ser um adorador. A adoração não é de fora para dentro, a adoração é de dentro para fora. Davi sabia disso. Quando ele adorava e os demônios saíam, meu irmão, era um ato de dentro para fora, em espírito e em verdade. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Versículo 16, porque não te comprases em sacrifícios, senão eu os daria. O
Senhor não quer frequência em culto. O Senhor não quer, meus irmãos, carteirinha de membro, carteirinha de obreiro. O Senhor não quer tempo de casa. O Senhor não quer sacrifícios visíveis. Olha o 17: os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado e um coração contrito e quebrantado tu não desprezas, ó Deus. Ele não despreza, aleluia. Ele não despreza um coração contrito e quebrantado. Ele não despreza. Ele não despreza, meus irmãos. Ele te ama demais para te ver arrependido e te deixar para trás no caminho. Ele te ama demais. Ele te ama demais. Ele é o pai do filho pródigo, assentado na porta da sua casa, aguardando o retorno do filho arrependido. Ele te ama demais para virar as costas para você. Ele te ama demais para esquecer as vezes que você o adorou, as vezes que você chorou aos pés dele, as vezes que ele te tocou e você transformou o toque dele em línguas estranhas. Ele te ama demais. Ele te ama demais, Ele te ama demais. Ele lembra quando você era um bebezinho na fé. Ele lembra quando Ele enviava alguém para trazer uma palavra para você, porque você estava quase desviando. Você ouvia a palavra, se fortalecia e levantava-se no mundo espiritual para continuar buscando a face dEle. Ele lembra quando você perdia algo, perdia um emprego, perdia algo importante, e você, em vez de murmurar, você adorava. Ele sabia, meu irmão. Ele se lembra. Ele se lembra da tua história com Ele. Ele se lembra da tua história com Ele. Ele se lembra da tua história com Ele. E Ele te diz: eu não te desprezo. Eu não te desprezo. Eu não te desprezo. Eu não te desprezo. Talvez as pessoas, ao saberem do teu erro, possam te desprezar. Assuma a consequência e o peso do que você fez. Mas saiba de uma coisa: eu não te desprezo. Que amor é esse, meu irmão? Que amor é esse que alcança bandidos? Que amor é esse que alcança prostituta? Que amor é esse que alcança homens adúlteros, mulheres adúlteras? Que amor é esse que alcança mentirosos? Que amor é esse que alcança trambiqueiros? Que amor é esse que alcança todo tipo de pecador? Eu não posso pregar de juízo sem pregar de misericórdia. Eu tenho que falar que você tem dois caminhos na tua frente. Eu não sei se de repente tem alguém na rua aí me ouvindo. Se você está me ouvindo, entre por essas portas. Tem dois caminhos para você. Os dois caminhos são direcionados por Deus. Um é o caminho da justiça de Deus para quem não se arrepende, e o outro é o caminho da misericórdia de Deus para quem se quebranta e se humilha perante a face dele. Aleluia.